Essa atividade diagnóstica de português de hoje é referente à sexta-feira, onde eu não pude enviar as aulas. E ela vai seguir o mesmo esquema da aula que nós fizemos sexta-feira, porém com um texto totalmente diferente. Esse texto aqui que nós vamos utilizar, Ataque de Insetos, é um texto que é distribuído em parágrafos, enquanto que o texto de quinta-feira, chamado Promessas, um texto escrito por Pedro Bandeira, ele é um texto de estilo, é um estilo de poesia, aonde, como eu falei naquela oportunidade, o texto em estilo de poesia ele segue as características definidas pelo próprio escritor. Por exemplo, o Pedro Bandeira ele preferiu escrever frases curtas. Olha como os versos são bastante curtos e as estrofes são pequenas. Diferente desse texto, o que nós vamos trabalhar hoje é um texto dividido em parágrafos. E por que ele é importante? É porque é esse tipo de texto que nós vamos trabalhar ao longo do ano. Por exemplo, quando eu pedir para vocês escreverem um assunto no caderno, vocês vão escrever esse texto distribuindo ele em parágrafos e seguindo as regras que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Tá? Então, olha, aqui está o mesmo texto que eu escrevi. Eu até optei por colocar algumas letras em vermelho, indicando que essas letras são maiúsculas. Primeira coisa que vocês devem saber é que numa folha de papel existe a margem do papel. Eu vou definir a margem aqui. Vejam que aqui dentro dessa parte aqui, olha como o texto fica dentro dessa parte. Essa parte aqui é dedicado ao texto, é a margem do papel. E o texto ele não pode ultrapassar a margem. Observe o mesmo texto que eu escrevi aqui, ó, como ele também está dentro da margem. Esse é o primeiro ponto que eu vou querer que vocês façam. Todas as vezes que for escrever um texto, deixe o texto dentro da margem e ele não pode passar. Agora eu vou mostrar para vocês a margem da linha. Essas linhas que os cadernos têm é chamado de pauta. Eu vou riscar algumas aqui para mostrar para vocês o que vem a ser a margem da linha, que é onde o texto deve começar e deve terminar. Esses cuidados que eu estou dizendo aqui para vocês, eu quero que vocês usem todas as vezes que eu pedir para vocês escreverem um texto no caderno. Bom, não vou escrever em todas. Tem outra linha que eu vou fazer que é super importante. Tá, vamos lá. Vejam aqui o seguinte. Olha aí. A linha, a margem da linha começa aqui. Vejam aqui, ó. A margem da linha começa aqui e ela termina bem aqui, ó. Viram como a margem, aonde é a margem da linha? Que é o local aonde o texto deve seguir. O texto ele corre em cima da linha. E observem que aqui, ó, tem essa entrada pequena aqui. Veja que tem 3 entradas. O nome desse espaço é chamado alínea.
Qual é a função da linha? É indicar o começo do parágrafo. Veja que aqui começou o primeiro parágrafo. Aqui começou o segundo parágrafo. E aqui começou o terceiro parágrafo. Viram como é que a gente conta o número de parágrafos? Contando essa entrada, que é chamado a linha. Todas as vezes que nós vamos começar um parágrafo, nós temos que dar esse espaço pequeno aqui, ó. Vejam a minha aqui, ó. Primeiro parágrafo. O segundo parágrafo e o terceiro parágrafo. Observaram? Agora, outra coisa que eu quero deixar claro aqui para vocês é sobre 3 tipos de pontos. O ponto em seguida, como o próprio nome diz, depois do ponto em seguida, o texto segue. Olha aqui, ó. Temos um ponto em seguida aqui. Sempre depois do ponto em seguida, continua na mesma linha com letra maiúscula. Vejam outro ponto em seguida aqui, ó. Depois do ponto em seguida, continua na mesma linha com letra maiúscula. Outro ponto em seguida, olha aqui, outro ponto em seguida. Essa é outra regra. Sempre após um ponto em seguida, continua na mesma linha, só que com letra maiúscula. Essa regra não pode ser descartada. Depois de um ponto em seguida, escreveu com letra minúscula, errou o texto, tá? Então, fique atento a essa informação para saber que sempre depois de um ponto em seguida, continua escrevendo na mesma linha, só que com letra maiúscula. O outro ponto é esse daqui, ó, que é chamado ponto parágrafo. Como o próprio nome diz, a função dele é parar o parágrafo. Então, todas as vezes que tiver um ponto parágrafo, continua na outra linha. Veja aqui, ó. Aqui terminou o primeiro parágrafo, porque esse daqui é um ponto parágrafo. Aí continuou na outra linha, na direção do primeiro, olha lá, ó, com letra maiúscula. Olha só onde terminou o segundo parágrafo, bem aqui, olha. Então, se foi ponto parágrafo, não continua mais nessa linha, ele parou aqui. Aí o texto vai continuar na outra linha, na direção aonde começou o parágrafo, ó, dando o espaçozinho, aí continua com letra maiúscula. E por fim, o outro ponto é esse daqui, ó, que é o ponto final. Como o próprio nome diz, a função do ponto final é finalizar o texto. Quer dizer que depois dele não tem mais nada, acabou o texto. Essas informações, elas são super importantes e vocês devem seguir quando for escrever esse texto. Eu vou mostrar junto, escrevendo esse texto para vocês. Como vocês podem observar, sempre vamos começar com o cabeçalho, tá ok? Então vamos lá, ó. Escola Estadual Maria Angélica Pereira Góes. Depois vem a diretora Elda Pontes da Silva. Professor Alberto Max. Aluno, se for menino, escreve aluno. Se for menina, escreve aluna, tá certo? Série é o 5º ano da turma
Nossa turma é a turma A. E a data, sábado, vírgula, 17 de abril de 2021. Vou pular uma linha e no meio eu vou escrever atividade de português. Agora vamos ao título do nosso texto. Ataque de insetos. Vejam que como o título também começa com letra maiúscula. Agora vou lá para o começo da margem. Vou dar o espaçozinho, que é chamado a linha, para começar, e começa com letra maiúscula. Alguns insetos adoram sangue. Ponto em seguida. Eles sobrevivem, sempre depois do ponto em seguida, letra maiúscula. Eles sobrevivem roubando o sangue de outros animais. Ponto em seguida. Depois do ponto em seguida, letra maiúscula. Eles também roubam o sangue dos seres vivos. Dos seres humanos. Ponto parágrafo. O ponto parágrafo indica que parou nessa linha e vamos para outra linha. Como vai começar o segundo parágrafo, dá o espaçozinho. Veja que fica na direção do primeiro lá, ó. A boca de um mosquito lembra um tubo comprido, começando com letra maiúscula. Lembra um tubo comprido. Ponto em seguida. O mosquito pousa sobre nós. Vírgula. Pica a pele com o tubo e chupa o sangue. Ponto em seguida. Quer dizer que eu vou seguir na mesma linha com letra maiúscula. No mesmo momento, vírgula, ele deixa sua saliva na pele. Ponto em seguida. Vou continuar na mesma linha, começando com letra maiúscula. Nosso corpo não gosta disso e reage. E reage. Ponto em seguida. A zona ao redor da picada fica avermelhada e inflama. Ponto em seguida novamente. Em geral, vírgula, não é necessário fazer nada. Vírgula, pois o organismo se recupera sozinho. Ponto parágrafo. Vejam aí que eu terminei o segundo parágrafo. E agora eu vou para o último e terceiro parágrafo. Aí eu dou o espaçozinho, chamado a linha, que fica na direção dele, ó, para começar o terceiro parágrafo. Sempre começando com letra maiúscula. Ferroadas são diferentes. Diferentes. Ponto em seguida. Ponto em seguida. Insetos como abelhas e vespas
usam veneno quando se sentem ameaçados. Quando se sentem ameaçados. Ponto em seguida. Esses insetos podem injetar veneno em nós. Esses podem injetar veneno em nós. Ponto em seguida novamente. Algumas pessoas são alérgicas às mordidas ou ferroadas. Ponto em seguida, essas pessoas têm reações bem mais fortes, e podem necessitar de atendimento médico. Ponto final. Vejam como o texto ficou. Não é um texto grande, mas vejam, eu vou colocar aqui uma grade para vocês verem como o texto ele ficou dentro da margem. Olha lá, a margem do papel é essa margem que está demarcada com uma grade. Viram como ele ficou dentro? É esse o objetivo de vocês escrevendo esse texto. Tem que deixar o texto dentro da margem, não pode ficar fora. Então, vejam agora aqui, ó, esse texto. Bem aqui. Eu vou passar a régua aqui para vocês verem como ele ficou dentro da margem. Esse traço vocês não precisam fazer, eu só estou colocando aqui para vocês terem uma visão de como o texto ele deve estar bem organizado para poder ficar dentro da margem. Olha lá a linha. Aqui, ó, vejam aqui a linha, o espaçozinho que é dado, cuja função, como eu falei para vocês, é marcar o início do parágrafo. Olha, aqui começou o primeiro parágrafo, aqui começou o segundo e aqui começou o terceiro. Viram? É essa a atividade que vocês vão fazer hoje. Vão copiar no caderno, a exemplo do que eu fiz aqui, ó, copiei no caderno, começando com o cabeçalho. Aí copia no caderno. Essa é a primeira parte da atividade. A segunda parte da atividade é vocês lerem o texto para mim. Agora ele tem certos níveis de dificuldade. Diferente do primeiro texto, o primeiro texto tinha uma leitura bem tranquila, bem fácil. Quase não tinha palavras difíceis. Diferente desse texto, não, ele já tem algumas palavras difíceis. E como nós estamos fazendo o diagnóstico, eu quero medir o nível de dificuldade que vocês têm lendo lendo textos fáceis e texto difícil. Tá? Então, a primeira parte é escrever escrever o assunto no caderno, é escrever o texto no caderno. Depois que vocês escreverem, vocês vão tirar um print, como eu tirei aqui, ó, um print. Tá aqui o print. Tira uma foto e envia para mim e eu vou saber porque vocês vão colocar o nome aqui. Depois que vocês copiarem o texto, aí vem a segunda parte, que é vocês lerem o texto, gravando no áudio e depois envia para mim. É essa que é a tarefa da aula de hoje.